Estamos de volta. Somente uma pequena correção. O painel que teremos agora é da Atricom e será presidido pelo presidente do Instituto Rui Barbosa, será mediado pelo presidente do IRB, conselheiro Ivan Leles Bonilha, que já está conosco. E, como painelistas, o professor e jurista Dr. Lênio Luiz Streck e o advogado Dr. Gilberto Morbach. Doutor Ivan, bom dia. O senhor pode iniciar a condução do painel. Bom dia a todos vocês. É um motivo de grande satisfação poder estar aqui moderando este painel com a presença referencial do professor Lênio Streck, professor já jubilado, coroado e festejado no mundo jurídico brasileiro, e não só à mercê da sua capacidade intelectual, mas também da sua atividade, né, da sua militância como advogado, como consultor, em momentos de muita expressão na vida socioeconômica do país. E também o advogado, a revelação, grande estudante e operador do direito, Gilberto Morbach, que está aqui numa oportunidade rara, daquelas que todos nós, quando fomos alunos e depois recém-egressos da faculdade, gostaríamos de ter, que é participar de uma mesa com um professor, né? com um mestre, com um orientador. Então, Gilberto, seja muito bem-vindo também, né? É motivo de grande satisfação para nós tê-los aqui participando dessa mesa de discussão. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Dr. Lênio Streck. Por favor, professor. Muito bem, muito bom dia. Bom dia a todos, e especialmente, né, ao conselheiro Ivan Bonilha, aí do nosso querido Paraná, do Tribunal de Contas. Falo aqui com muito prazer, vamos conversar um pouco sobre temas. Eu espero que seja do agrado e até possamos nos divertir um pouco também, né, nesses tempos bicudos de pandemia. Saudar o Gilberto Morbach, né, que uma pessoa muito especial para mim. Foi meu orientante de mestrado, brilhante, editor do Estado da Arte do Estadão, e agora está fazendo a tese de doutorado orientada por mim. E para mim é muita honra. O Gilberto é tradutor também, acabou de traduzir o livro do Bix, que já está aí nas bancas, escreveu o livro sobre o Waldron. Quer dizer, não é pouca coisa, só para saber com quem estão se metendo, brincando um pouco. Não é como se diz aqui no Sul, Bonilha, quando o pessoal está buscando a porva, né? Em lugar da pólvora, aqui nós dizemos porva. Muito bem. O Tribunal de Contas, né? As obviedades, né? São órgãos de controle, e controle hoje é a palavra-chave. República, vou dizer a platitude, né? Res pública. Mas isso me remete a um problema bem brasileiro, que é o patrimonialismo. A confusão do público e o privado exige controle. Os tribunais de contas existem para isso. Desde o primeiro cara que veio aqui no Brasil levar ouro, tinha alguém que foi fazer foi a fiscalização dele. Como tinha dúvidas, botaram outro cara para fiscalizá-lo. E como tinha dúvida, criaram uma corregedoria. Enfim, essa é a coisa antiga. E aí a nossa tradição patrimonialista facilitou e muito, né, essa questão do público e do privado. A questão toda está na palavra-chave controle e na palavra accountability, prestação de contas. Eu me lembro que o Ingo Sarlet e eu estávamos na CAPES e tínhamos a passagem de volta às 18h30
no último dia da avaliação da CAPES, e aí tiramos do bolso, a CAPES terminou antes, e viajamos às 14h30 e pagamos do nosso bolso a passagem. Passamos 2 anos tentando explicar que pagamos do nosso bolso, não usamos a passagem, damos lucro para o Estado e tivemos que vender a nossa mãe. Eu, inclusive, não entreguei a minha, não sei como é que o Ingo fez, para conseguir justificar uma burocracia, nesse caso, desnecessária, porque há momentos em que precisa ter racionalidade. Porque se uma lei diz é proibido carregar cães na plataforma, o burocrata não pode simplesmente deixar o urso passar. Afinal, cães estão proibidos, ursos estão permitidos. Isto é um textualismo ingênuo que não pode existir na administração pública, né? Sem falar de outros exemplos, né? Eu não tenho tanto tempo assim. O caso dos parlamentares que levavam suas namoradas, aí o próprio TCU esquentou num determinado momento, parece, fez uma resolução. E aí os parlamentares diziam, mas tem uma resolução. Aliás, é o país das resoluções. Como se uma resolução tivesse o condão de constitucionalizar algo que feria a própria moralidade. Sobre isso eu quero falar um pouco hoje aqui. Então, a equação no Brasil é o seguinte, eu vou invocar um psicanalista amigo meu, que eu fiz um programa especial, inclusive, de Direito e Literatura, que é o Alfredo Jerusalinski, né? Ele tem uma frase, ele disse assim, como conter o gozo da sociedade sem ser tirânico? Isto é, ele diz que se nós resolvermos isso, nós teremos democracia, né? Porque às vezes a gente parte para o excesso de punição e às vezes a gente parte para a leniência, né? Então, aliás, eu não sei por que se chama acordos de leniência no Brasil. Esses nomes, assim, que me preocupam também, né? Quem deu nome a essas coisas todas? Aí eu diria com o Jerusalinski, como conter a vontade de misturar o público e o privado e, com isso, gozar sem ser tirânico? Aí vem uma equação, Raimundo Fauro, Weber, acho que o Fauro fez uma ótima leitura do Weber, e explicar o Brasil via Fauro e Weber me parece melhor do que pelo Gessé, por exemplo, né? Acho que a explicação weberiana nesse sentido, mostrando que os estamentos são terríveis. Quem não quiser ler o Fauro, leia só o capítulo 5º, e já resolve o problema para mostrar que os estamentos, eles são terríveis, acima até da luta de classe estão os estamentos. E, claro, o estamento mistura público e privado, o que reforça a necessidade de controle para fazer accountability, as palavras-chave. Eu tenho uma anedota para nós divertirmos um pouco, Ivan, que eu inventei há muitos anos, me contaram no Mato Grosso, no tempo que a gente viajava de avião e era explorado nos aeroportos. Eu tenho saudade disso, né? Tenho saudade de pagar R$27 por um pão de queijo e um café ruim, enfim, né? Tem que fazer uma auditoria nisso. E existia um povo que só comia vegetais. Era vegetariano e tal, e viviam felizes. Mas o problema é que, se só comiam vegetais, os porcos não tinham inimigos. Ninguém os matava para comer, porque eles eram vegetarianos. E se multiplicaram porcos e outros animais, mas principalmente os porcos. Eis que um dia dá um incêndio fortuito provocado por um raio, queima parte de uma floresta e dentro muitos porcos queimados. Aquele povo sentiu o cheiro de leitãozinho à pururuca e caiu de boca. Comeram desbragadamente durante um dia todo. Passou 2, 3 dias, sentiram mais apetite para comer mais porcos assados. O que fizeram? Incendiaram mais florestas. E foram incendiando florestas para assar porcos, para comê-los. E eis que, de tanto queimarem florestas para comer porcos, começou a faltar florestas. O que se fez? Começou-se a plantar mais florestas.
Então, se contratou uma grande empresa para contratar e fazer florestas e para incendiar os porcos. Aí sofisticaram. Começaram a criar faculdades e órgãos de controle para criar fiscalizações sobre os fósforos e tudo que se vendia para queimar florestas. E alguém inventou, com teses de doutorado, florestas que, ao queimar os porcos já vinham totalmente perfumados, com tempero. E o outro depois inventou outro para fazer porco diet, sempre queimando florestas. E aí criaram mais instituições, controle do controle, tinha o Conselho Nacional das Florestas que eram incendiadas e que tinham controle. Eis que, um dia, chega um gaiato de fora e olha tudo aquilo e diz: não consigo entender vocês. Por que não construir uma churrasqueira? Aí o cara, com um pedaço de porco na mão, limpou o bigode e disse: isso todos nós sabemos. A questão toda é que o grande problema é, se a gente constrói a churrasqueira, o que a gente faz com tudo isso que está aí, que a gente construiu? O nosso desafio de controle e accountability é construir a churrasqueira. É construir e convencer as pessoas que é possível não incendiar. Agora, hoje, incendiar floresta, inclusive, a minha piada acabou tendo uma questão mais real. De fato, se incendeia florestas no Brasil. Quando eu fiz essa anedota, não se fazia isso ainda. Então, agora é muito mais grave. Então, como construir uma churrasqueira ou várias e não queimar florestas nesta metáfora que eu construo? Meus alunos, orientandos, brilhantes, e eu, modéstia às favas, os tenho muitos, agora o Pietro Lorenzoni e a Giovana Dias, que é da graduação, e o Pietro é doutorando, colega do Gilberto Morbach, eles escreveram um texto, Ivan, muito interessante, que vai ser publicado ainda, agora no Conjur. E me mandaram para eu fazer sempre o olho em cima, e eu digo, poxa, que texto maravilhoso do Pietro, eles são brilhantes. E o Pietro, inclusive, está lançando um livro comigo sobre a lei do abuso da autoridade. E eles fazem o seguinte estudo. Em recente artigo publicado por Cass Sunstein e o Adrian Vermeule, no New York Times, esses dois juristas denunciaram uma movimentação da Suprema Corte americana para limitar tanto o poder discricionário como certo nível de independência dos órgãos administrativos do país. Os dois autores reconhecem que a intenção dos juízes da Suprema Corte pode ser a melhor possível, pois reflete um compromisso com a legalidade, responsabilidade e liberdade. Porém, há uma crítica a ser feita que não diz nem respeito ao mérito. Dirige-se, pois, para a abordagem com a qual a questão é tratada. Tendo em vista que partes importantes das leis, por exemplo, a Lei do Ar Limpo e a Lei de Segurança e Saúde Ocupacional, podem ser invalidadas. Então, o Sunstein e o Vermeule denunciam o lançamento pela Suprema Corte americana de uma nuvem constitucional sombria sobre o poder do Congresso de permitir a operação independente das agências administrativas. E aí já vamos chegar no ponto. Trata-se de uma questão interessantíssima que serve para a República Brasileira, que lida com órgãos independentes como Comissão de Valores Mobiliários, Ministério Público, Tribunais de Contas, e ainda discute sobre a necessidade da independência do Banco Central. Aqui um ponto que nos interessa. Qual é o poder, etc., do parlamento, da Constituição, se você coloca, por exemplo, agências reguladoras que fazem resoluções e que criam vida própria? E esse é um problema que o Vermeule e o Sunstein estão cobrando nos Estados Unidos
e colocando em xeque a própria Suprema Corte no sentido do problema do ativismo judicial. Então, veja-se a questão que a questão aqui diz respeito a um fenômeno longe de ser novidade nas relações cotidianas nos poderes políticos do Brasil e o Poder Judiciário, qual seja a comum resolução, fundamentação de conflitos de maneira discricionária por parte dos intérpretes da lei, dada a partir de convicções acerca do que é e o que não é melhor para o país, afastando-se a autonomia do órgão legislador e extrapolando-se os limites constitucionais. No debate específico, essa relação adquire significado próprio para lidar também com o espaço de apreciação e atuação dos órgãos independentes, ou seja, sem a subordinação à estrutura política do Poder Executivo ou Legislativo. Aí uma pergunta exemplificativa pode ilustrar a polêmica. Quais os limites do espaço decisório legítimo dos tribunais de contas ou do Tribunal de Contas da União e quais as possibilidades de revisão pelo Judiciário? Retomando a questão americana, a crítica, portanto, né, que a Giovana e o Pietro fazem, denuncia um fenômeno que se aproxima daquilo que chamamos de ativismo judicial. Esses órgãos independentes também não fazem ativismo, como o próprio judiciário faz o seu ativismo. Então, a gente se queixa que o Supremo Tribunal diz sobre o direito aquilo que ele acha que é, portanto, essa concepção realista de que o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. Mas será que também as agências e o próprio TCU, por vezes, não diz aquilo que o direito é? E aí nós temos um grande problema de um ativismo de segundo grau ou de segundo nível? Ativismo e judicialização têm diferenças. Quando eu falo aqui em ativismo, eu estou dizendo comportamento, que é um behaviorismo, que substitui os juízos do legislador e da própria Constituição numa democracia dos atores jurídicos, que podem ser juízes, que podem ser conselheiros, que podem ser das agências. Enfim, o Brasil agora quer tornar o Banco Central independente, a Polícia Federal quer ser independente, a Advocacia da União quer ser independente, todos querem ser independentes. O grande problema é, se tudo é independente, nada mais é. Claro, esse é um grande problema filosófico. Então, incrível. Por exemplo, uma questão, se ativismo é isso, judicialização é contingencial. Sempre é possível você fazer a distinção, e aí vem uma fórmula que está dentro da minha teoria crítica, que é a minha crítica hermenêutica do direito. Você, quando está em face, isso serve para Tribunal de Contas, serve para tudo. Você está sempre em face, principalmente com direitos prestacionais, principalmente, em face de três questões. A primeira pergunta, se você está em face de um direito subjetivamente exigível. A segunda eu posso universalizar essa conduta, essa decisão, ou seja, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu posso dar para todos? Esse é um problema que separa de pronto uma decisão que no Brasil as pessoas se queixam. Mas o judiciário está com 60 e tantos % de judicialização. Quando você vai ver, eles estão chamando de ativismo, que é judicialização, e quando estão trocando o nome das coisas. Com critérios, é fácil você ver que o ativismo é ruim sempre. Não existe decisão ativista democrática. A decisão que judicializa, que é contingencial, e é possível demonstrar isso. É possível, eu posso demonstrar, nós temos um laboratório, Ivan, e testamos 100 decisões e 95% nós conseguimos detectar onde está o ativismo e onde está a judicialização. Agora, se nós aplicássemos isso na administração pública, poderíamos ter grandes avanços. Isso é muito importante. É que no Brasil nós não nos lemos a nós mesmos. Esse é um problema sério nas próprias academias.
Então, uma das coisas eu vejo no direito do trabalho, e agora vi também isso, fiz uma pesquisa nos tribunais de contas, no CNJ, ainda se usa o livre convencimento. Como assim? Na democracia, uma decisão pode vir por livre convencimento. Ah, mas é motivado. Sim, mas primeiro eu tenho livre convencimento, depois eu justifico, ou seja, eu primeiro decido e depois fundamento. Essa é uma questão. O CPC tirou isso. Já a palavra livre, aliás, fui eu que fiz todo esse trabalho no CPC. E outra, não estamos usando o 926 do CPC para todos esses contextos. Todas as decisões têm que ser coerentes e íntegras, para que não se faça decisões ad hoc. Então, na sequência, há que se perguntar, exercer um controle sobre as decisões administrativas, e falo aqui de decisões administrativas lato sensu, sem com isso incorrer em ativismo ou proferir decisões contra a legem, respeitando-se os contornos institucionais que delineiam a República, isso é possível? É possível a partir do Estado de Direito, quando a gente vincula as instituições em termos de moralidade. Para Cass Sunstein e o Adrian Vermeule, a resposta se dá a partir da filosofia sobre a moralidade interna do direito, proposta por um dos autores que o Gilberto gosta muito, que é o Lon Fuller. De forma mais direta, a correta margem de apreciação judicial do espaço decisório desses órgãos é encontrada na Morality of Law. Na década de 60, o filósofo Bill Ivan, veja só o que ele dizia, como isso pode ser importante para todos nós. O Fuller desenvolveu algumas condições que um sistema legal precisa para exercer de forma autêntica a democracia. Tratam-se de condições necessárias para a existência do próprio direito. São, resumidamente, 8 princípios, que envolvem não somente a criação das regras, mas também a tomada de decisões das autoridades. Princípio 1, as regras precisam ter um caráter de generalidade, ou seja, devem ser aplicadas e direcionadas a todos, contrapondo-se às decisões ad hoc. Segundo, as regras devem ser revestidas de publicidade, ou seja, sob conhecimento dos cidadãos. Terceiro, inadmissível a retroatividade, para que as pessoas possam confiar nas normas, de forma que elas devem possuir prospectividade. Quarto, deve haver clareza, ou seja, as regras produzidas precisam estar linguisticamente dispostas de maneira compreensível. Quinto, precisam possuir consistência, não sendo contraditórias, né? Sexto, a perfectibilidade também é importante para que não sejam emitidas regras que exijam dos cidadãos ações impossíveis de concretizar ou ações às quais eles não possuem poder para concretizar. É quando a burocracia cria suas próprias contradições. Sétimo, deve haver uma relativa durabilidade, estando as regras estáveis através do tempo. E, oitavo, precisa haver congruência. Isso é um ponto fundamental, ou seja, uma harmonia entre as regras que são criadas e publicadas e publicizadas e a sua aplicação por parte das instituições. Isso significa, por óbvio, admitir um grau de autonomia do direito. No meu dicionário de hermenêutica, eu criei exatamente um verbete chamado autonomia do direito. Então, trata-se de uma compreensão de criação, publicação e aplicação do direito como um todo coerente e íntegro nos termos formulados por mim na crítica hermenêutica do direito, em que pese o justnaturalismo do Fuller e a crítica hermenêutica do direito que eu defendo possuem referenciais teóricos absolutamente divergentes, ambas as compreensões, e o Gilberto gosta disso, possuem um ponto em comum, a afirmação da autoridade do direito e a existência de critérios para as decisões das autoridades. Ambas possuem um propósito em comum, limitar o uso arbitrário e irracional do poder. Essa é a questão do rule of law, não só como caminho a ser percorrido, mas também como detector de critérios limitadores dos diversos espaços decisórios. A Giovana e o Pietro fizeram esse texto brilhante, que logo vai estar publicado no Conjuro, Gilberto, que também é uma pequena homenagem a você, e com o Fuller, enfim, e eu
também trago isso como homenagem ao Tribunal de Contas e o seu papel e a necessidade. A ciência pode ajudar muito, o direito pode ser uma ciência, é possível fazer demonstrações pelo direito. A distinção entre o que é uma regra, o que é o princípio, o que é o ativismo e o que é a judicialização, isso é facilmente demonstrável. O que nós não podemos é, sob a cabeça de cada um, essa coisa esdrúxula, essa coisa que não tem a mínima sustentação científica, não resiste a 5 segundos de discussão filosófica que se chama livre convencimento. Como na democracia alguém vai ter livre convencimento se eu tenho uma Constituição que trabalha a linguagem pública? Eis a grande questão que se coloca nesses tempos de democracia. A burocracia, aquela que institui a modernidade, a burocracia, a que transforma o ex parte príncipe em ex parte princípio, não pode ser tomada. O Brasil é o único país que tem despachantes. Sabe por que tem despachante de trânsito, despachante? Porque, como as pessoas não são tratadas de modo igual, eu preciso de alguém que me aponte o caminho das pedras. A burocracia veio para igualar a todos e a burocracia criou atalhos. E isso nós precisamos, como democratas, e como quem lida com o direito, e quem tem o poder de dizer onde estão as imoralidades, que no fundo são sempre ilegalidades, nós, obviamente, temos esse papel. Estou falando há 24 minutos, né? É isso? 24 minutos, Gilberto? Mais ou menos isso. E quero, então, no final, gastar 3 minutos e encerrar com uma outra anedotinha, uma metáfora que eu gosto de construir nesses tempos em que nós trabalhamos. Isso aqui é apenas um draft. Nós estamos apenas colocando algumas questões aqui. Eu não quero esgotar nenhum assunto e quero dizer, apenas dar o recado para quem estuda Tribunal de Contas, para quem gosta do Tribunal de Contas, para quem respeita o Tribunal de Contas, dizendo que as academias, Ivan, têm muito a dizer. Nós temos muitas pesquisas que podem interessar para otimizar, para buscar a eficiência na construção de uma churrasqueira, até uma atitude de meio ambiente, queimar menos florestas para comer porcos assados. Uma boa churrasqueira faz bem. Mas por quê? Porque nós precisamos de critérios. E eu conto rapidamente aqui uma anedota que eu gosto muito, mas é uma metáfora do Luiz Fernando Veríssimo, que chama Critérios. Os náufragos de um transatlântico, dentro de um grande barco salva-vidas perdido em alto mar, tinham comido, porque houve um naufrágio, as últimas bolachas dos pacotinhos e contemplavam a antropofagia como o único meio de sobrevivência. Mas tinha um problema: qual o critério a ser usado? Quem vamos comer primeiro? Quem serão devorados? Quem são as pessoas? E um cavalheiro gritou: primeiro as mulheres. E foi vaiado, e quase bateram nele, e logo as próprias mulheres disseram: vamos então devorar os mais velhos. Mas precisavam de critérios, e os mais velhos diziam: somos difíceis de mastigar, vamos comer os mais jovens. Os mais jovens diziam: temos mais energia, melhores olhos para enxergar e dizer terra à vista. Então vamos comer os poetas que estão a bordo, os religiosos. E os religiosos diziam: se tudo isso for a breca, quem vai rezar para o Altíssimo? E assim foram indo, e eles tinham um problema sério de um dilema: como ter critérios para devorar e sobreviver? Era um dilema. Essa discussão acontecia num canto do barco salva-vidas, ocupado por um pequeno grupo de passageiros de primeira classe, sob os olhares dos demais. Até que um patuleu da segunda, terceira classe, um estagiário, perdeu a paciência e a fome era muito grande e disse: como é que é? Vai ter ou não vai ter comida? E aí disse o da primeira classe: estamos indecisos sobre que critério utilizar. Disse o estagiário: eu tenho um critério, qual é? Vamos comer os indecisos. E essa proposta, enfim, causou rebuliço,
e alguém já dizia, não vamos ideologizar a questão. E eis que alguém pediu calma e disse, náufragos e náufragos, nesse barco só existe uma divisão real, é a única que conta quando a situação chega a esse ponto. Não é entre velhos e jovens, gordos e magros, poetas e atletas, crentes e ateus, é entre minoria e maioria. E apontou para a primeira classe e disse, vamos comer a minoria. Rebuliço, protestos, revanchismo não, dizia a primeira classe. E alguém dizia, agora é a primeira vez que a primeira classe vai ter uma função social, será a primeira a ser devorada. Entretanto, restava um problema. Não podiam comer toda a primeira classe indiscriminadamente. Precisavam ainda de critérios. Eis que chamaram o Natalino, chefe de cozinha, o único imparcial nessa história, o único indispensável. E chega Natalino com o seu olhar e o seu olhar blasé e começou a experimentar as provisões. Uma perninha aqui, uma orelha para feijoada, uma barriguinha ali, quem sabe uma costelinha, um filé de perna, e foi fazendo, olhando as provisões. E eis que, de repente, Natalino olha uma mulher de costas que está olhando o horizonte infinito, e ele, pensando em fazer uma picanha, ele perde-se na sua concupiscência e comete um gesto tocando na mulher. Ela se vira, dá uma bolacha no olho do nosso Natalino, e isto gera uma briga geral no barco, uma briga de todos contra todos, e o barco afunda. Vêm os tubarões e comem todos. Moral da história, tubarões não têm critérios, tubarões não estudam direito, tubarões não sabem nada sobre o que é controle e tubarões não têm accountability. Por isso temos que ficar atentos e ter critérios, senão seremos todos devorados pelos tubarões. Obrigado, Ivan. Obrigado, Gilberto. E fico aqui à disposição. Abraço a todos. Obrigado, professor Lênin Streck, está aí nos brindando com esse exercício de lógica. E eu fiz o meu mestrado já no início da década de 90 e fui aluno do professor Paulo de Barros Carvalho. Não fui aluno de tributário, evidentemente. Fui aluno da disciplina de lógica jurídica. O professor Paulo de Barros Carvalho, já é sabido por todos, é um seguidor, perfila aí com o pensamento de Lorival Villanova. E era uma das primeiras aulas introdutórias da disciplina de lógica jurídica, a afirmação, a incontestável afirmação de que o conhecimento, a ciência, é um produto da informação mais reflexão. Portanto, o professor Lênin Streck é um exemplo, uma evidência viva e incontestável de que o direito, corretamente ou na sua plenitude, só exerce a partir do momento que você, com a informação, consegue refletir e trabalhar conceitos e impressões da vida, da cultura do homem. Passo a palavra, então, ao Dr. Gilberto Murbach, por favor. Obrigado, Ivan. Obrigado, professor Lênio. Quero dizer, eu não posso começar de outro modo, senão por dizer o tamanho da minha responsabilidade aqui. Primeiro, por estar participando, evidentemente, do painel da Tricom, estar aqui com o conselheiro Ivan Bonilha, que é presidente, ao que me consta, do Instituto Rui Barbosa, que é um dos nossos heróis, não é? Nós temos heróis nacionais. Rui Barbosa certamente está no nosso cânone aqui dos nossos heróis, que constituem uma identidade que nós poderíamos ter sido e muitas vezes não estamos à altura, por escolha própria. E dizer também do tamanho da responsabilidade, da honra, que estar falando depois do professor Lênin Streck, que aqui eu posso
estou entre amigos e posso falar isso, ele é mais do que um professor, é quase que um segundo pai para mim. Já discutimos, já brincamos, já brigamos, mas acima de tudo o que eu aprendo com o professor Lênio é realmente, eu não é demagogia, eu falo isso para ele, eu faço questão de falar em público e assim, geralmente quando a gente discute muito assim hoje em dia, e um pouco tem a ver com um pouco do que eu quero falar aqui para vocês hoje, mas só para já começar dizendo isso, você é de esquerda, você é de direita, você é liberal, você é conservador. Eu acho que quando nós tratamos de termos tão posicionais assim, e termos que acabam muitas vezes sendo utilizados como slogans, não é? Às vezes para afirmar uma posição, às vezes para criticar uma posição alheia. Antes de definir o que eu sou, o que eu penso, eu gosto de apontar as minhas referências intelectuais. Porque as nossas referências informam aquilo que a gente pensa e informam, acima de tudo, a nossa conduta. Se nós desejamos estar à altura daquilo em que acreditamos. E o professor Lênio Streck é uma das minhas referências intelectuais e morais. Então, daí também o tamanho da minha responsabilidade por estar falando aqui depois dele, porque é alguém que o conselheiro Ivan destacou isso no início da fala dele, na apresentação, que o professor Lênio mostra um pouco de si no seu trabalho intelectual e também no seu trabalho como intelectual público, não apenas como um teórico. O professor Lênio está toda quinta-feira lá no Conjuro brigando por uma coisa que também é central para o que eu quero dizer aqui, e é por isso que eu estou trazendo essa recuperação aqui, que é aparentemente pessoal, mas que tem tudo a ver com o que eu quero propor como reflexão hoje, que é exatamente da discussão do nosso direito, da nossa democracia, da nossa república, da nossa res pública, que foi o que o professor bem disse aqui, né? Então, de fato, assim, o Rui Barbosa, que o nosso Ivan aí conhece melhor do que ninguém, Lênio Streck, eu estou sobre o ombro de gigantes e eu acho que é um pouco dessa herança intelectual e moral que informa o tipo de proposição que eu quero fazer aqui para que nós reflitamos hoje, para abrir depois para o debate. Então, assim, não só por isso, não fosse só por isso, eu estou muito feliz por estar aqui hoje pelo seguinte: falar num evento que representa um encontro nacional dos tribunais de contas diz muito sobre uma questão que me é muito cara hoje, tá? Porque, vejam só, e eu quero aproveitar muito, embora seja uma responsabilidade, uma dificuldade tremenda, o professor Lênio acabou facilitando muito o meu trabalho, porque ele lançou as bases exatamente para o tipo de discussão que me parece mais apropriada para esse nosso momento. Vejam só, tribunais de contas, tá? O professor lançou exatamente os três pontos-chave para a discussão que é mais necessária do nosso tempo e que tem tudo a ver com o tipo de evento que nós estamos falando aqui. Porque, vejam só, todo mundo que fala dentro de um contexto. O professor falou de autores que eu gosto, vou falar de um que ele gosta também, que é o Wittgenstein. Lá nas investigações filosóficas, o Wittgenstein mostrou que o significado das nossas palavras está, além de uma série de outros critérios, está no contexto, no uso do nosso jogo de linguagem, né? Então, nós sempre falamos dentro de um contexto, a minha fala está aqui localizada exatamente, e é muito apropriado que seja assim, num evento que é de instituições. Uma instituição e aqui eu recupero os três pontos-chave que o professor Lênio trouxe na reflexão dele: controle, accountability e, o professor, para mim, essa é a chave principal, rule of law. Essa é uma locução que a gente escuta muito. Muitas vezes ela é traduzida como Estado de Direito aqui no Brasil, né? Ou, às vezes, até Estado Democrático de Direito. Eu quero propor aqui um exercício. Eu prefiro uma outra tradução para Rule of Law. E eu quero que vocês me acompanhem um pouquinho nisso. Isso vai ficar mais claro ao longo da fala de por que eu estou propondo isso aqui. Eu prefiro a tradução de Rule of Law como Império da Lei, ou Império do Direito. Tá? Porque, geralmente, Estado de Direito acaba nos remetendo à tradição continental do Rechtsstaat, que é uma questão muito mais substantiva, que envolve elementos como a sacralização de direitos públicos individuais na lei positiva. Na verdade, quando o professor Lênio fala em Rule of Law, ele está falando de uma questão
muito mais ampla, que é fundamental para o tipo de república, que o professor Lênin estava falando antes também, que nós queremos construir em uma democracia. Tá? Por que eu trago a palavra democracia aqui? Nós estamos num momento, e aí eu volto a essa questão do contexto, de localizar as nossas falas, nós estamos falando sempre dentro de um contexto. Veja, nós estamos em um momento em que abundam aí os livros, os artigos, as colunas que falam sobre a crise da democracia. Nós temos a crise da democracia, o fim da democracia, como as democracias morrem. Nós temos milhares aí de escritos já, uns melhores que os outros, mas essa discussão do problema da crise da democracia, né? Ao mesmo tempo, eu acho que é muito difícil encontrar alguém que diga não gostar da democracia. Até mesmo aqueles que não gostam da democracia usam o seu nome para fazer avançar suas pautas e as suas proposições. Daí porque eu acho que é importante a gente dar um passo atrás. O que é a democracia? Porque nós vemos reivindicações de crise da democracia, mas vejam que democracia é talvez o termo contestável por excelência. Na filosofia analítica, termos contestáveis são aqueles termos que, com a mesma palavra, você defende posições absolutamente antagônicas. Porque vejam só, com democracia, eu posso reivindicar simplesmente uma ideia de um princípio majoritário, no sentido de fazer conta cabeças, aquela decisão a que a maioria atingiu, isso é democracia e pronto. Por outro lado, eu posso dizer que a democracia, melhor entendida, exige toda uma série de outras camadas, de outras exigências epistemológicas, morais e políticas, para que efetivamente você tenha aquilo que você está chamando de democracia, na sua melhor tradição. Tá? E o que eu quero propor aqui é que a melhor concepção de democracia, porque, veja, quando nós temos conceitos interpretativos, disputados, contestáveis, como é o caso de democracia, nós teremos aí, então, uma série de concepções que dão significado a esse conceito, precisamente na medida em que ele é contestável. E aí o que eu quero propor aqui é que a melhor concepção de democracia que respeite os princípios mínimos de uma república, entendida enquanto res pública, que foi a grande sacada inicial do professor Lênin na fala dele, é exatamente uma concepção que respeite essa noção, ainda que abstrata, de império da lei, de império do direito, de rule of law. Porque vejam só, a tradição do rule of law, do império da lei, ela é muito longa, ela vem desde talvez Aristóteles, acho que é o primeiro grande autor que você vê falando sobre essa ideia. E por que eu prefiro aqui, então, império do direito, império da lei, e não Estado de Direito? Porque, vejam só, ela é uma noção que aparentemente é muito mais mínima, muito mais minimalista, que é simplesmente a de, essa é a chave, limitação institucional da própria autoridade. Você tem a autoridade limitada a algo que lhe transcende, que no nosso caso aqui é o direito. Tem um autor que eu gosto muito, eu sei que o professor Lênin gosta muito também, que é alguém que gosta muito do Lon Fuller, que é o Jeremy Waldron. Tá? E o Jeremy Waldron sugere 4 critérios para que você tenha efetivamente o império da lei, para que você tenha o império do direito. Tá? Eu vou buscar um pouco desses critérios do Waldron e a partir daí a gente vai desenvolvendo o debate. Tá? O que o Waldron fala? Que geralmente, tá, a ideia de império da lei, de império do direito, envolve esses 4 critérios, que são: 1. A limitação da discricionariedade, e aqui a gente vê que isso está tudo relacionado com o que o professor falava sobre o livre convencimento. Segundo critério, a sujeição ou controle, volta a palavra, do poder público a regras publicamente promulgadas e conhecidas. Terceiro, uma administração, interpretação e aplicação justa e consistente dessas regras que existem por parte daqueles a quem cabe aplicá-las em face de casos individuais. Então, você deve ter, eu volto à palavra do professor, congruência entre a lei tal como está promulgada e a sua aplicação. Porque não adianta você ter uma lei e aquele que é responsável por interpretar e aplicar
poder dizer qualquer coisa sobre aquela lei, a ponto de a lei já não mais poder valer nada. Então, você deve ter esse mínimo de congruência entre aquilo que foi promulgado e aquilo que está sendo aplicado. Esse é o terceiro elemento do Rule of Law na linha do Waldron. E quarto, o estabelecimento de procedimentos. Procedimentos é uma questão que aparentemente é formal, mas vejam o quanto isso importa, porque o procedimento é condição de possibilidade, não é um evento. O estabelecimento de procedimentos que permitam que as pessoas desafiem, questionem a legalidade dos atos públicos oficiais. Legalidade. Império da lei. Na medida em que nós temos concepções disputáveis de democracia, e na medida em que eu acho que todos nós nos preocupamos com ela, nos preocupamos com a res pública, a melhor concepção de democracia que garanta exatamente que a democracia não seja usada para fragilizar os seus próprios fundamentos, o que é paradoxal, mas acontece ao longo de toda a história, é exatamente uma concepção de democracia que seja informada por esses 4 elementos que constituem o império da lei. Eu preciso de ideias como procedimento, eu preciso da legalidade como um princípio que informa a ação pública, e daí a relevância, que eu volto ao ponto inicial da minha fala, que é a importância de estar aqui num evento como esse. Por quê? Porque não existe uma concepção de democracia informada pelo império da lei sem essa limitação institucional da autoridade. Essa é a ideia própria de uma concepção robusta de democracia. Porque eu posso ter uma concepção minimalista de democracia, que foi mais ou menos aquela do meu exemplo inicial, que é simplesmente aquilo que a maioria pactuar e decidir, e isso é democracia. Mas aí vejam como eu posso voltar ao problema dos critérios na anedota que o professor Lênio contou dos tubarões. Nem tudo que a maioria decide simplesmente pronto é legítimo por uma ideia de democracia. Porque se eu tenho uma concepção mais robusta e mais densa de democracia, e eu acho que vale a pena defender uma concepção mais robusta e mais densa de democracia, certas decisões majoritárias podem contrariar o império da lei. E por que isso é importante? Por que isso é mais do que um exercício abstrato de erudição? E vejam só, o papel de um tribunal de contas, por exemplo, é fundamental para a manutenção da democracia. Essa é a importância do que a gente está fazendo aqui hoje. Porque se democracia fosse simplesmente a vontade da maioria, não haveria razão para que instituições externas controlassem a atuação das autoridades eleitas enquanto autoridades. Volta a ideia, controle, accountability, rule of law. O professor Lênio tocou em 3 elementos, 3 conceitos, 3 locuções-chave, em torno das quais deve gravitar exatamente a melhor concepção de democracia. Porque, vejam só, é muito difícil, exatamente porque o termo democracia, que é o que eu estou exercendo aqui com vocês, é contestável, e de fato é, porque, de novo, nós teremos diferentes concepções de democracia entre diferentes pessoas, é um termo a ser interpretado, eu não tenho uma essência de democracia. Veja, com conceitos das ciências naturais, por exemplo, é muito fácil. Você consegue verificar, sei lá, o genoma tal, você vê as características de um mamífero e tal. Ah, eu tenho um tigre, tem 4 patas, tem os requisitos aqui da biologia. Agora, em termos posicionais, tem inclusive o Quentin Skinner, que é um autor muito importante da tradição republicana, ele fala que conceitos históricos não têm definições. Você tem genealogias desses conceitos. Você não tem como dar uma definiçãozinha pronta de democracia e, bom, isso é democracia, aquilo que está fora disso não é. Não. Você tem o desenvolvimento histórico de um conceito e é nesse desenvolvimento que o conceito se torna aquilo que ele é. É em suas manifestações que o conceito se torna aquilo que ele é. Em conceitos sócio-histórico-políticos, como é o caso da democracia. Tá? E daí, vejam só, exatamente por isso, exatamente porque não tem uma essência, é muito difícil falar em condições suficientes para a ideia de democracia. Mas eu consigo defender algumas condições necessárias.
De modo que eu preciso de certas ideias sem as quais eu não vou ter uma democracia autêntica que seja digna do nome. E sem controle, não me parece que nós possamos falar em democracia. Sem instituições que garantam esse controle, não me parece que nós podemos falar em democracia. Sem direito, não me parece que nós podemos falar em democracia. E aí, vejam só. Aqui eu passo para a segunda parte da minha fala. Porque até aqui eu estava falando sobre a importância dessas instituições para a manutenção do controle, da accountability, do rule of law. Mas aí tem o outro lado da moeda, que é não o da importância, mas o da... E aí eu disse, lá no início da minha fala do tamanho da minha responsabilidade, que era daqui, e eu disse, é apropriado. Porque eu quero falar também sobre responsabilidade hoje aqui. Se eu falei da importância, as instituições têm também responsabilidade. Porque vejam só, se o império da lei, o império do direito é entender e assumir que a autoridade está sujeita ao direito, eu tenho o outro lado da moeda, que é as exigências que o direito também impõe a gente. A nós, enquanto teóricos, enquanto professores, enquanto advogados, enquanto indivíduos, enquanto membros de instituições, ou enquanto pessoas que valorizam o papel das instituições em sociedade. Tá? Veja só, o professor tocou no ponto de Lon Fuller. Porque também, assim como democracia é contestável, e eu tenho concepções diferentes, é o mesmo caso para o direito. Porque, veja só, eu posso ter uma concepção positivista de direito e entender que simplesmente aquilo que a fonte social produziu como direito é direito. E pronto. E eu não tenho nenhuma exigência como requisito, como critério para a criação desse direito mesmo, que dirá para a sua interpretação. Essa não me parece uma ideia adequada de direito. Por quê? Porque eu acho que também a melhor concepção de direito vai ser informada por esse ideal político de império da lei, assim como a democracia. Por quê? Porque se o império da lei é exatamente isso, a sujeição da autoridade ao direito, pode parecer paradoxal que eu diga isso. Olha, se o império da lei depende do direito, como é que eu vou dizer que o direito depende do império da lei? Eu acho que não é paradoxal. Eu acho que a melhor noção de direito é informada pelo império da lei, e a melhor noção de império da lei é informada pelo direito, e uma informa a outra de forma circular. Eu acho que é exatamente disso que se trata. Precisamente porque interpretar o direito é se engajar em um exercício interpretativo. Eu não tenho conceitos prontos. A questão é interpretativa. Daí porque eu acho que a melhor ideia de direito também parte por essa noção de uma limitação institucional da autoridade. Esse é o ponto principal da minha fala que eu quero sacramentar aqui hoje, que é, ao mesmo tempo, a importância e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de uma instituição como é o Tribunal de Contas, mas como qualquer outra. O que eu estou falando aqui, o que eu estou propondo aqui, transcende o Tribunal de Contas. É sobre qualquer instituição da República, de uma res pública, como falou o professor Lênin. Eu posso falar de um Tribunal de Contas, eu posso falar de uma prefeitura, eu posso falar do Supremo Tribunal Federal, eu posso falar de instituições em sentido lato, não só para o Brasil. O ponto é limitação institucional da autoridade. Eu preciso de uma noção de democracia que passe por essa limitação institucional da autoridade, daí porque eu preciso dessas instituições mesmas para que eu tenha democracia. Essas instituições precisam ser sólidas, precisam ser independentes, mas também elas precisam estar sujeitas ao todo coerente e íntegro que é o direito, e que deve ser o direito. O professor falando de Lon Fuller, eu tenho certos princípios sem os quais eu não tenho direito. Como eu vou falar em direito se eu não tiver regras públicas, estáveis, prospectivas, aplicadas congruentemente entre aquilo que está na lei e aquilo que está na aplicação do intérprete juiz? Se eu não tiver esses requisitos mínimos, eu não tenho direito. Se eu não tenho direito, eu não tenho democracia. Precisamente na medida em que eu assumo como compromisso uma concepção robusta e densa de democracia, informada por uma noção de império da lei. Esse é o nosso papel e essa é a nossa responsabilidade. Esse é o ponto. Controle, accountability, rule of law. É muito apropriado
É muito interessante que nós estejamos aqui falando numa mesa hoje com um conselheiro que é presidente do Instituto Rui Barbosa. Porque, vejam só, esse é o legado, e é com esse exercício que eu vou já encaminhar para o fim da minha fala, esse é o legado de pensadores que nós temos no nosso país. Nós não precisamos falar só do Waldron, do Lon Fuller. Nós temos aqui o Lênio Streck nessa mesa. Nós temos aqui um conselheiro que é presidente do Instituto Rui Barbosa, que era alguém que dialogava e era amigo e divergia muito com alguém como, por exemplo, Joaquim Nabuco. O legado desses pensadores, desses intelectuais, é exatamente o de exigir de uma república democrática essa ideia de uma autoridade limitada pela noção de institucionalidade. Como eu posso falar em democracia, como eu posso falar em direito, como eu posso falar em império da lei, sem um judiciário livre e independente, mas ao mesmo tempo que respeite aquilo que é o corpo jurídico que constitui o direito. Então, esse é o ponto. Eu preciso de instituições que garantam e façam valer aquele que é exatamente o direito. E eu preciso de uma noção de direito que seja informada circularmente por essa mesma responsabilidade. Porque o direito não é aquilo que o tribunal diz que é, não é aquilo que um indivíduo diz que é, mas o direito é aquilo que todo o seu corpo constitutivo exige de nós. Eu volto à palavra, outra das palavras-chave que o professor Lênio lançou aqui para a gente, congruência. Nessa atividade de controle, nessa atividade de garantia da democracia, deve-se exigir daquele que é controlado e daquele que controla congruência, coerência e integridade com o corpo jurídico que constitui aquilo que a gente chama de direito, que são as nossas leis, que são as nossas práticas, que são as nossas decisões e que são, sobretudo, a nossa tentativa interpretativa de fazer tudo isso um corpo coerente que faça sentido. Esse é o ponto. O que eu quero deixar como chave dessa fala aqui hoje, desses minutos daqui que tanto me honram estar aqui hoje, é exatamente isso. É a da necessidade, e é claro que isso não é fácil, é claro que isso não é uma receita pronta, mas é exatamente a difícil tarefa de pessoas que se assumem enquanto democratas, que é a de garantir, numa república, uma democracia em que as autoridades são limitadas institucionalmente e que existe exatamente a garantia e a tentativa de fazer valer sempre o império do direito. Essa é a chave fundamental, com as exigências que o império do direito nos faz e com também a noção de que as instituições importam. Eu preciso de instituições que possam limitar a discricionariedade e que possam limitar o arbítrio de indivíduos em posição de poder. Essa é a importância de, por exemplo, conselheiros, ministros de tribunais de contas, de tribunais de titulato, de instituições de titulato. Você não pode falar, porque vejam só, o professor falou, eu vou encerrar aqui brincando com a anedota dele. O professor nos contou uma anedota de um barco em que, ao final, precisamente pela ausência de critérios, e o que é o império da lei, se não critérios públicos, como nós vimos aqui hoje, um caos, um estado de natureza. O professor vai concordar comigo que depois ali com o cozinheiro, depois daquela briga generalizada, virou quase que um estado de natureza. Tá? Como é que o Thomas Hobbes resolvia o estado de natureza? Ele vai trazer o Leviatã. Vocês lembram bem daquela capa tradicional, clássica, daquela ilustração da qual o próprio Hobbes participou, que é do Leviatã, que é o soberano, com a coroa, com todo aquele corpo de indivíduos produzindo o corpo soberano, né? O Hobbes resolve a questão do estado de natureza com o soberano. Veja só, vai ter alguém ali que vai mandar e a gente obedece, porque eu não quero morrer. Essa era a solução hobbesiana, pessimista. Felizmente, nós avançamos muito. Um pouco também pelas contribuições do próprio Hobbes. Mas o ponto é, em Hobbes, o soberano fazia as regras. O soberano fazia as instituições. Hoje, com uma noção mais moderna de democracia, as regras fazem o soberano.
as instituições fazem o soberano. Então, esse é o ponto. Na verdade, eu encerro com perguntas e não com respostas, mas com pontes que eu quero abrir a partir das quais nós podemos, talvez, esboçar possíveis caminhos no tipo de democracia que queremos. Qual é o tipo de democracia que a gente quer? Porque eu iniciei dizendo que a democracia é um termo contestável, interpretativo, disputado. Daí porque nós somos questionados todo o tempo qual é o tipo de democracia que queremos. A mim, foi o que eu tentei defender aqui hoje, parece que a melhor noção de democracia é aquela que é informada por uma noção de império da lei. Como responder? Como está à altura das exigências do império da lei? Eu acho que é jamais perdendo de vista essa noção que o professor Ney bem colocou ali, que é exatamente a de que o direito não pode ser fruto, não pode ser produto, não pode ser instrumento do nosso arbítrio, mas deve ser exatamente aquilo que limita o nosso arbítrio e que garante exatamente a nossa coordenação, a nossa coexistência em uma democracia que é realmente, verdadeiramente digna do nome, digna de Rui Barbosa, digna de Lênin Streck, digna desse nosso evento no qual nós estamos aqui engajados hoje. Eu quero terminar por agradecer a Tricom, agradecer o professor Dênio, meu amigo, meu orientador, meu mestre, agradecer o conselheiro Ivan e dizer que estou ansioso para o debate de encerramento agora. Obrigado. Agradeço a intervenção do Gilberto. Eu diria que esse painel, além do tema amplo, direito, controle e institucionalidade, ele estabelece uma evidência irrefutável, né? Que a academia tem muito a contribuir, como o professor Lênio disse já no início da sua manifestação, que a academia é inafastável de um bom lidar com o conhecimento. Eu diria até que esse painel, sob o ponto de vista de revelar caminhos, nem sempre, caminhos não quer dizer respostas, né? Caminhos quer dizer vias para se trilhar e para se agregar conhecimento e para que se possa chegar a algum lugar. Talvez tenha sido pela 1 hora que usamos na internet, pro rata, acho que foi o mais valioso de todos os painéis, né? Numa análise, uma avaliação pro rata do tempo que usamos. Eu diria que, e também é uma coisa muito evidente na academia. A academia é um segmento incorruptível. Ninguém consegue prevalecer no meio acadêmico com mentiras ou com desonestidades, né? Com a desonestidade intelectual, com a falta de caráter intelectual, e, portanto, eu diria que a academia ela deve ser e deve se manter como berço do conhecimento, deve ser modeladora. Ela é modelar para o conhecimento e deve ser modeladora do conhecimento. Então, eu quero agradecer a participação, primeiro, evidentemente, do professor Lênin Streck, e depois na dissecação do cadáver aí do Gilberto Morbach. Professor, não sei se o senhor tem mais alguma intervenção a fazer, também depois o Gilberto. Pois não. Eu diria, eu não combinei nada disso com o Gilberto, né? O Gilberto acabou fazendo um fechamento, né, de 3 polos, né, que é controle, accountability e rule of law. Se nós partirmos daí, e aí, Ivan, pegar a tua questão que tu colocaste agora, pura verdade. A academia tem muito a dizer. O judiciário tem que acreditar na academia. A doutrina brasileira tem que doutrinar. Por exemplo, o Estado economizaria, e aí entra o Tribunal de Contas, milhões, bilhões, se ele soubesse fazer a distinção entre ativismo e judicialização. Eu vou dizer de novo. O Estado
não gastaria à toa, muitas vezes. Eu uso à toa porque a coisa, sou gaúcho, né? Aqui o sujeito saiu à toa porque poderia gastar em judicialização e gasta mal em ativismo. E aí o Tribunal de Contas é o órgão para dizer você gastou mal aqui. Mas ele precisa ter o quê? Lembremos dos tubarões, critérios. E esses critérios existem. Esses critérios existem, comprováveis. Epistemologia é uma coisa da modernidade. Epistemologia quer dizer quais as condições de possibilidade pelas quais eu digo que algo é. Não posso dizer, por exemplo, eu não acredito numa decisão judicial ou do Tribunal de Contas que tenha assim, ao meu sentir, eu pulo fora. Na minha particular convicção, pula fora, que aí tem problema, porque pode até coincidir a sua particular opinião ou seu livre convencimento com o resultado. Um relógio parado acerta 2 vezes por dia a hora, mesmo um relógio parado. Agora, o direito é algo de meios. O direito não é de fins. Porque se eu digo que alguém é culpado, eu estou comprometido. E se no meio do caminho tem uma prova ilícita? Acabou. No meio tem uma prova ilícita. É de meios. E o Tribunal de Contas tem essa função. Então, eu estou trazendo aqui, modéstia às favas, com o próprio Gilberto, uma discussão que a gente faz no cotidiano. Simbolicamente, nós não estamos tratando de temas específicos, estamos tratando de algo que pode mostrar o valor de critérios da ciência, da epistemologia, para tomada de decisões de controle, para mais accountability e para mais respeito ao rule of law. Então, nesse sentido, ouçam a academia. O judiciário deve ouvi-la. Eu já desmanchei, Ivan, muitas pesquisas que começam assim, apresentam um horror. Eu vou lá e disseco, eu faço uma anamnese e digo o seguinte: se você começa com um conceito errado, vai terminar errado. E mais, são pesquisas que envolvem também dinheiro público. Porque instituições contratam gente para fazer anamneses e partem de conceitos errados, e aí se cria uma dupla improbidade. Compreende o que eu quero dizer? E o Brasil é cheio de improbidades. Por exemplo, quando um tribunal ou um fórum, quando alguém compra com dinheiro público livros de direito facilitado, e esses manuaizinhos de 5ª categoria, é uma improbidade epistêmica. Eu vejo em muitas bancadas por aí improbidades epistêmicas. Estou falando aqui muito sério, porque direito é ciência. E o Gilberto pode completar por que nós acreditamos que direito é ciência, ou enfim, nesse sentido, ou complementar o que eu estou dizendo aqui, Ivan, com muita seriedade e comprometido com a democracia e com o papel cívico que esse misto de advogado e acadêmico que sou, porque também sou advogado parecerista, mas quando eu trabalho nisso, eu lembro de Savigny e etc., e o valor que a doutrina pode ter no seu aspecto normativo, para tentar encontrar respostas adequadas à Constituição. Eu aproveito aí
Exatamente o encerramento do professor, que foi respostas adequadas à Constituição. Respostas adequadas à Constituição. Veja só. Muitas vezes a gente vê, o professor Lênin escreve livros, dá palestras, escreve colunas no Conjur, e, de novo, é importante que ele tenha dito isso, advogado, parecerista, alguém que teve atuação de longa data no Ministério Público. Mas, já que a gente está discutindo aqui a questão da academia, da doutrina, muitas vezes a gente vê uma crítica levantada no sentido assim, olha, os livros é muito fácil, eu quero ver na prática. Se falar em abstrato nos eventos é muito fácil, mas e na prática? É claro que o professor Lênin Streck, quando está lá escrevendo um livro, quando está lá escrevendo sua coluna, quando está dando uma aula, ele não é ingênuo de achar que todos os juízes e todos os ministros e todos os conselheiros e todos os advogados são todos idiotas e que não querem fazer uma coisa muito simples, que é aplicar o direito. Não é isso, não é disso que se trata. O professor Lênin tem plena convicção de que... O professor Lênin, aqui eu estou falando professor Lênin porque é alguém que eu estou pegando de exemplo, que é um professor teórico, mas vejam só, eu estou falando da academia, da doutrina. É claro que não é simples e fácil respeitar o império da lei, aplicar o direito e respeitar o direito. A questão é, isso não é mera abstração. Isso não é mera abstração e não é fácil, mas vejam só. E aí, sim, respostas adequadas à Constituição. Talvez a lição mais valiosa que eu tenha aprendido nas aulas com o professor Lênin é a do seguinte. Uma decisão judicial, você não tem garantia que o juiz vai acertar, ou um parecer do tribunal, um ofício, eu estou falando aqui de atos jurisdicionais, tá? Você não tem garantia de que isso vai ser adequado ao direito, de que vai estar certo, de que vai estar adequado à Constituição. Mas essa é a exigência, a de que os fundamentos para uma decisão, para um ofício, para uma colocação, para um ato do Estado, os fundamentos devem estar de acordo com o direito no seguinte sentido: eu tenho que demonstrar, enquanto eu falo institucionalmente, porque um juiz que decide, para dar o exemplo do juiz, não está ali atuando enquanto indivíduo, ele está atuando enquanto alguém autorizado a decidir em nome do Estado. O meu diálogo tem que ser com o direito. Eu tenho que demonstrar por que a minha colocação, porque o meu ato jurisdicional é jurídico. Esse é o ponto. A minha resposta tem de, ao menos, tentar ser adequada à Constituição. Isso já é uma grande coisa. O professor Lênin tem um livro famoso que deu muita polêmica na época. Eu gosto sempre de pegar esse exemplo. O professor tem um livro que deu muita polêmica chamado Juiz Não é Deus. Eu dei uma aula privada mesmo, um curso particular para um juiz. E aí ele sabe que eu sou aluno, sou orientando do professor Lênin aí de longa data. E aí ele me questionou, ele brincou assim, ele disse, olha, eu falo com os meus colegas juízes e eles dizem, pô, como assim? O cara tem um livro e juiz não é Deus. Alguns se sentem atacados com isso. E aí eu disse, não, olha só, na verdade o professor Lênin está fazendo um grande favor, porque imagina que ruim ser Deus. Eu comecei falando sobre o peso da responsabilidade, né? Imagina você ter essa responsabilidade de ser Deus, você não pode errar nunca. Não pode errar nunca. Na verdade, não ser Deus é estar livre de um fardo. Então, assim, alguém que atua em nome do Estado, em nome de uma instituição, não tem a obrigação de acertar sempre. Não tem a obrigação de acertar sempre. Você não vai acertar sempre, você não tem nenhuma garantia de que você vai acertar sempre. Mas você tem a responsabilidade política de tentar dar uma resposta que esteja adequada à Constituição. Adequada ao paradigma constitucional no qual nós estamos, adequada exatamente ao império da lei. Adequada exatamente ao direito. A sua decisão, o seu ato, deve ser jurídico. E isso é uma grande coisa, e essa é uma das contribuições que a academia tem a dar, que a doutrina tem a dar. Porque assim, e aqui eu até, não sei se depois o professor vai ter mais alguma colocação, o próprio Ivan, a gente está chegando perto do fim do horário do nosso evento, mas o ponto a gente ouve muitas vezes também isso, assim, eu acho que essa deve ser uma mensagem que deve ficar assim, se eu puder ter a pretensão de deixar uma mensagem hoje. A gente escuta muito isso assim, isso é só teoria. Isso é só teoria. A prática é que importa. A gente escuta isso nas faculdades até.
Esse é um pecado que muitos alunos na graduação chegam, assim, nas disciplinas introdutórias, por exemplo, de introdução ao estudo do direito, teoria geral do direito, que é assim, eu quero ver na prática esse negócio de teoria aí, não dá, ficar estudando Hobbes e Montesquieu. E veja, a nossa prática é informada pela nossa teoria. Daí porque eu comecei falando que quando alguém me pergunta sobre meus posicionamentos, eu gosto sempre de dizer aqueles autores, aqueles pensadores que informam o meu posicionamento. Porque é a partir dos seus compromissos teóricos que eu consigo ver qual é que vai ser a sua atuação prática. E acho que essa é a importância que o Ivan muito bem destacou da academia, da doutrina, do estudo, dos professores, que é exatamente isso. A nossa prática é informada por aquilo que nós assumimos como compromisso teórico. Então, eu termino, professor, na verdade, se eu puder tomar mais uns minutinhos ainda, eu quero devolver a bola para o senhor, professor. Quero tomar a liberdade de fazer isso, para que o senhor fale um pouquinho, rapidinho aí, sobre a importância, já que a gente está falando de controle, de accountability, de império da lei, a importância daquilo que o senhor gosta de chamar de constrangimento epistemológico. Eu não sei se dá tempo, Ivan, rapidamente. Eu fiz um verbete sobre isso. Veja, nós temos que levar a profissão a sério, o direito a sério. Imagina se os médicos pegassem conceitos errados, como que eles fariam o seu trabalho? E os engenheiros errassem o cálculo. Mas por que no direito, por exemplo, o sujeito pode inventar um princípio? Inventa um princípio, tira da manga. Alguns princípios absolutamente ridículos, que se você substituí-lo por a palavra Coca-Cola não muda nada. Mas como que alguém pode fazer a invenção de um princípio se o princípio é norma? Então você pode construir uma norma. Essas coisas mínimas que podem ser demonstradas. Quem ler, por exemplo, no meu dicionário, o verbete valores, vai entender finalmente por que princípios não são valores. Pode ser estranha essa frase, mas, de novo, como disse o Gilberto antes, é possível demonstrar isso. Demonstrar. É quase como a gente fizesse uma questão empírica, assim. É possível fazer essa demonstração. Ou seja, não é invenção minha dizer isso. Não é porque eu quero. Eu tenho pressupostos. Então, o constrangimento, para encerrar, e aí vem toda a questão. A doutrina tem esse papel de fazer constrangimento. E o próprio Tribunal de Contas, quando ataca um problema e diz que aqui foi mal gasto, ele também está fazendo um papel de constrangimento para a política, para que a política faça congruências e faça prognoses. E o constrangimento é exatamente aquilo que o Bernd Ritters, eu consegui agora o livro original, o Gilberto está vindo agora, o Die unbegrenzte Auslegung, né, que vem lá com uma interpretação não constrangida, não limitada. Eu consegui agora o original mesmo, em livro, tinha o PDF, enfim, um pedaço. Aí ele diz, Ivan, a Alemanha, nos anos 30, o autoritarismo cresceu porque não houve constrangimento das instituições, não houve constrangimento, a doutrina não constrangeu. O resultado a gente sabe. O Brasil precisa da doutrina, precisa da academia, precisa das instituições, constrói ao lado do judiciário, ao lado do executivo, ao lado do legislativo, decisões pelas quais você constranja e construa as condições para que se faça melhor o gasto público. Isso tem um caráter normativo e não meramente descritivo ou opinativo. É nesse sentido que o verbete constrangimento epistemológico vem exatamente juntar a palavra constrangimento de limitação e epistemologia das condições de possibilidade pelo qual algo é. Então, essa questão na busca de respostas adequadas à Constituição, a RAC, resposta adequada à Constituição. É isso mesmo, Gilberto, obrigado jogando essa bola. Pena que a gente não tem mais tempo, eu fiquei empolgado também. Numa outra oportunidade, Ivan, essas coisas assim, quando a gente faz congressos,
também a gente tem que eleger pautas, enfim, e às vezes termos mais tempo para aprofundarmos as coisas, né? Enfim, já está na hora do almoço mesmo, eu sei que o tempo já se foi. Para quem está assistindo, com paciência, foi um grande prazer, Ivan Bonilha. Um grande prazer, Gilberto Morbach. O Percovitch é outro amigo meu. Obrigado a todos. Bem, nós é que agradecemos, em nome da Atricom, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas e das entidades que estão também, conjuntamente com a Atricom, participando, o IRB, do qual estou presidente, a Abracom, a Audicom, a Ampcom também, do Ministério Público. Eu agradeço em nome do nosso presidente, o Fábio Nogueira, e gostaria de dizer, professor Lênio Streck, que teremos que colocar na pauta do Instituto Rui Barbosa, nos nossos encontros, especificamente relacionado à filosofia do direito, à teoria geral do direito, enfim, os temas vastos e absolutamente imprescindíveis, necessários para que se bem possa conduzir as nossas atividades, inclusive como conselheiros. Muito obrigado a todos e até um próximo encontro. Obrigada, conselheiro Ivan Bonilha, presidente do Instituto Rui Barbosa, e também os painelistas que participaram desta última sessão, né, do 7º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Faremos um pequeno intervalo, 1 minuto, só para atualizarmos a sala, trazermos o ministro que fará a conferência de encerramento, o ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. 1 minuto, não sai daí, nós voltamos já.